Vamos chamar uma segunda reportagem de Brasil agora sobre os deputados federais pretendendo analisar ainda hoje o requerimento de urgência de uma proposta que revisa a distribuição das cadeiras da Câmara. O presidente da Casa, Hugo Mota, articula uma saída para aumentar o número de parlamentares no Legislativo. Os detalhes da reportagem de Carol Rosito. O requerimento de urgência permite que o texto vá direto à apreciação do plenário sem passar pela análise das comissões da Câmara. A pressa responde à determinação do Supremo Tribunal Federal, que obrigou a revisar a composição das cadeiras da Casa até o fim de junho. O objetivo é garantir que o parlamento reflita a realidade da distribuição atual dos brasileiros no território nacional. Caso contrário, o Tribunal Superior Eleitoral seria responsável por fazer os ajustes. O projeto de lei complementar prevê a realização de um novo censo demográfico para servir como base da redistribuição das cadeiras. A autora, Dani Cunha, do União Brasil, do Rio de Janeiro, argumenta que o levantamento de 2022 é falho e levaria a uma distorção no Legislativo. O texto ainda determina que nenhuma bancada estadual pode ter menos representantes do que o registrado na eleição anterior e flexibiliza o número de cadeiras da Câmara, hoje restrito a 513, o que abre caminho para o aumento do total de deputados federais. A corrente que ganha mais força até aqui é a de criação de 14 vagas. Os principais beneficiários seriam Pará e Santa Catarina, com 4 novas cadeiras cada. A bancada amazonense teria mais 2 representantes. Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais ganhariam um deputado a mais. Caso fosse mantido o número de cadeiras atual, a redistribuição levaria a uma redução das bancadas do Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Alagoas e Pernambuco. O presidente da Câmara é o responsável pela articulação do projeto com o Senado Federal e com o Supremo. Apesar da ampliação no número de parlamentares, Hugo Mota afirma que não vai haver qualquer aumento nos custos da manutenção no Congresso. O foco nas questões internas da Câmara ocorre justamente no momento em que as prioridades do governo no Congresso estão paradas. O Palácio do Planalto segue sem conseguir fidelizar parlamentares dos partidos da base aliada, realidade que se mantém, apesar das mudanças recentes na esplanada dos ministérios. A última troca ocorreu no Ministério das Mulheres. Assumiu nesta segunda-feira a assistente social Márcia Lopes no lugar de Cida Gonçalves. As outras 2 mudanças deste ano ocorreram por conta de denúncias de corrupção e não alteram substancialmente a relação entre o Congresso e o Executivo. Vamos lá, quem se junta ao WW agora é a cientista política Lara Mesquita, professora na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Bem-vinda, professora. Obrigada, Caio. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Professora, tem basicamente ali 2 vertentes ali para a gente analisar, tanto o aumento de cadeiras da Câmara e quanto essa mais uma troca ministerial. Mas vamos pela sua área também de especialização, que é o Legislativo brasileiro. Aparentemente, tem um aval do Supremo Tribunal Federal, foi uma ação movida pelo governo, pelo Estado do Pará para essa reacomodação, mas não haveria uma fórmula de fazer esse reajuste sem necessariamente você aumentar em 14 o número de cadeiras, ampliando o custo aí, um parlamentar hoje, pelas estimativas da Câmara, custa cerca de 60 milhões de reais. Qual a sua percepção? Caio, eu acho que tem um problema que é até mais sério do que o custo econômico, que é a representação da população. Hoje não, lá em 88 e depois em 93, quando foi definida a lei complementar que fixou em 513 o tamanho da Câmara, a gente tem o mínimo de 8 deputados e o máximo de 70. Mas para os outros estados, o número de deputados era proporcional à população. Se eu aumento o tamanho da Câmara só para esses estados que deveriam ganhar mais, né, com o balanceamento conforme a população do último censo, mas não retiro dos outros estados, eu faço com que eu tenha mais representantes, mais deputados
por cada cidadão nos estados que estão deixando de perder em relação aos outros estados. Hoje, a gente diz que os estados sobre-representados são aqueles que têm esse mínimo de 8, e o único estado subrepresentado é São Paulo. Agora, a gente vai aumentar a régua dos estados sobre-representados. Então, eu estou dizendo que o cidadão desse estado que deveria perder um deputado e não vai perder, ele vale mais para o legislativo brasileiro do que um cidadão de um estado que está ali balançado, ele tem representantes proporcional à sua população. Como isso é feito nos legislativos do mundo, que prevê essa proporcionalidade? Você redistribui entre as unidades da federação, entre os estados, né? Então, o normal seria o Rio de Janeiro perder para o Pará ganhar. A gente fazer esse balanceamento, porque o que a gente está representando na Câmara é a população brasileira. O Senado é a casa da representação dos estados, e parece que o que está guiando a decisão do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, não é o princípio da representação da população, mas sim a preocupação de tornar a eleição mais competitiva para um pequeno número de deputados nesses poucos estados que vão ser rebalanceados. Sim. Ô, Jussara, a Lara, excelente, coloca de uma maneira muito clara a questão da representatividade, mais relevante até do que a do custo, e eu concordo contigo também, professora. Agora, por que isso não está sendo observado? Se a gente pega uma super especialista, reconhecida, como a Lara, trazendo a questão da representatividade, mas isso não passa no debate, nem na Câmara, nem no Senado. Mas foi um debate feito no Judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal ele indica isso, tanto que há uma divisão, há reserva no Supremo Tribunal Federal em relação a esse arranjo que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, de aumentar, né, de 513 para 527 deputados como uma solução para isso. Mas a questão da representatividade foi tratada no Supremo Tribunal Federal. Agora, fato é que esse arranjo se trata muito mais como, deixando de lado a questão da representatividade, né, que foi decidida lá em 1993, deixando de lado para uma proteção do capital político de todos esses estados. Então, é uma pauta que tem corporativista, os deputados tendem a apoiá-la, por tudo que a gente conhece, mas uma questão que está sendo levantada é também sobre se ela é constitucional ou não, o quanto ela vai avançar. Bem, mas por enquanto o que a gente observa no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, é justamente uma certa reserva em relação a essa proposta. Mas tudo isso, né, esse texto que pode ter o pedido de urgência votado, ele foi uma manobra da Câmara de Deputados, porque até o dia 30 precisa apresentar uma solução para isso que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. É um debate que eles vão correr, vai virar prioridade na Câmara, como se não tivesse outras coisas para apreciar, mas fato é que é uma preservação de espaço, de capital político, e por isso que vê essa urgência e com grande apoio na casa. Ô, Thaís, você vê alguma chance ali do Congresso Nacional fazer esse remanejamento sem custo? Lembrando, se forem 14 deputados, 14 vezes 60, fiz a conta aqui, 840 bilhões de reais. Algum caminho, e eles estão resolvendo isso de hoje para amanhã. É mais um capítulo de decisões que o Poder Legislativo toma a despeito da sociedade brasileira, né? Isso é muito impressionante, assim, o quanto que o descolamento do legislativo, da sociedade brasileira, ele tem se ampliado, né? Vai abrindo uma vazão cada vez maior nessa relação, porque no final das contas não importa muito mais, né? A questão da representatividade pelo interesse político e me parece até por uma questão de sobrevivência dos grupos de força política dentro do Congresso Nacional, eles têm outra premissa, eles têm outro propósito, portanto, eles têm outras decisões. Eu não vejo, porque eles já conseguiram garantir, por exemplo, o crescimento das emendas, são parlamentares que vão ajudar
na composição de frentes e de frentes corporativistas ou de frentes representativas de setores na distribuição desse dinheiro. Então, não é nem mais só uma questão assim, de quanto que o deputado acessa, é quanto ele vale, na verdade, para os grupos de interesse. E aí, Caio, se você deixar, eu posso fazer uma pergunta para a Lara? Vou me meter aqui, Lara, para te ouvir, porque eu queria te ouvir, usar um termo moderno aqui, do ponto de vista da fluidez que isso vai gerar na relação política, na articulação política, se é pequena ou se é capaz de diluir bastante essa relação da articulação política com o Congresso, que já perdeu a sua característica fundamental nos últimos anos. Thaís, boa noite, obrigada pela pergunta. Olha, não me parece que vá fazer uma diferença substantiva em termos, se eu entendi corretamente, você está perguntando com relação sobre a relação do Executivo com o Legislativo, né? Então, assim, esse número de 14 deputados, ele não me parece ser suficiente para alterar essa relação entre o Executivo e o Legislativo, alterar o jogo de forças entre os partidos de oposição e o governo. Hoje, a vantagem ou desvantagem do governo não está restrita a um número tão pequeno e é difícil a gente antecipar quais partidos seriam os mais beneficiados, ganhariam essas cadeiras. Então, eu não acho que afetaria esse jogo de forças, mas o que eu acho que é fundamental é o ponto que você colocou da desconexão com a sociedade. Se a gente tem mais estados com razões para não votar a favor dessa lei complementar, né, como está sendo proposta, pensando no seu cidadão. Bom, agora os meus cidadãos, eles vão ser prejudicados. Se a gente quisesse pensar, por exemplo, em termos de emendas ao orçamento que os deputados apresentam, só aquelas emendas impositivas que os deputados têm direito igualzinho. Agora, eu vou dizer que os deputados de um estado que vai deixar de perder, eles vão ter proporcionalmente mais acesso a recursos do que de um estado que está proporcional. Então, assim, eu estou sendo injusta com a maior parte da população brasileira para atender uma pequena parcela de interesses corporativos. E essa desvantagem eleitoral, em um ciclo eleitoral, que pode parecer que os deputados vão enfrentar por diminuir o tamanho das bancadas dos estados, em um ciclo eleitoral isso se equaliza, né? Então, não sei se faz sentido a gente ter um pensamento de tão curto prazo quando a gente está pensando na representatividade, na legitimidade da democracia brasileira perante a população. Bom, Jussara, falando até em representatividade, indo para outro tipo de representatividade de gênero, hoje caiu mais um ministro, né? Houve uma troca no Ministério das Mulheres, e o governo Lula vai trocando ministros, não dentro de uma reforma ministerial que foi idealizada há quase um ano, né? Pelo menos nós da imprensa, a gente vem tratando de reforma ministerial, mas trocou assim, o que se vendeu, pelo menos no bastidor, foi por incompetência, né? E problemas dela ali com a primeira-dama, enfim. Teve a queda do Lupe por corrupção, por omissão, né? Em corrupção. A queda do Juscelino, há 2 semanas, foi denunciado por corrupção, ou seja, o governo Lula não está trocando ministros para melhorar, ele está trocando por força da contingência. E fora as trocas domésticas, nas quais ele não correu risco, né? Porque trocou PT pelo PT dentro do Palácio do Planalto, por aí vai. A reforma ministerial, ela acabou? Ou dá para a gente esperar algum tipo de reforma ministerial ainda? Eu acho que a reforma ministerial não veio, né? Porque a gente entende numa reforma ministerial quando vem um pacote de mudanças tudo junto. Agora o presidente foi mudando a conta-gotas, muitas vezes forçado, como no caso do ministro Juscelino, ex-ministro Juscelino das Comunicações, que o próprio presidente manteve no cargo, mesmo depois de indiciado pela Polícia Federal, dizendo que só o afastaria se tivesse uma
denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, ele mesmo, o próprio presidente já tinha dado esse aviso que ocorreria, então ele teve que mudar por isso, mas mudou pouco, porque deixou ali o cargo, né, o posto para a União definir quem seria o novo ministro. No caso do Lupe, a mesma coisa. Ele muito pressionado, esse escândalo, né, da fraude do INSS pressionando o governo, atrapalhando a narrativa do governo, como nos contam aqui nos bastidores, mas o PDT pôde indicar o sucessor. No caso da ministra Cida, que foi demitida hoje e assume a ministra Márcia Lopes, essa era uma das mudanças que há mais de um ano se falava que a ministra ia cair. Muita gente via ela apática no cargo, sem muito entusiasmo para fazer entregas para um eleitorado essencial para o presidente Lula. E, claro, aí vem o desgaste todo com a primeira-dama Janja da Silva, em que ela, em um áudio, né, em uma declaração, a ex-ministra Cida Gonçalves dizia que parava o que estava fazendo para atender a primeira-dama. Então, tudo isso foi atrapalhando, né, contribuindo para a queda da ministra, que também enfrentou denúncias de assédio. E aí, esse caso foi arquivado na Comissão de Ética da Presidência, mas fato é que ela já estava caindo no cargo. Então, foi uma troca pontual e aí chega uma nova ministra, também dos quadros do PT, que já esteve no governo Lula, no Lula 2, foi ministra do Desenvolvimento Social. Então, é uma troca pontual e que o presidente tem a expectativa de que agora consiga fazer uma gestão no Ministério das Mulheres mais midiático, com mais entrega, porque o presidente precisa melhorar o seu diálogo com as mulheres. Lembrando que foi o eleitorado feminino que deu uma boa vantagem ao presidente Lula nas eleições de 2022, portanto, e as últimas, só para pontuar aqui, né, as últimas pesquisas mostravam que o presidente vinha perdendo apoio neste eleitorado, então o presidente precisa recuperar e essa mudança vem neste contexto, não apenas pelo que entregava e pelo desgaste político da ministra Cida, mas pelo aquilo que o presidente quer entregar já de olho em 2026. Lara Mesquita, para finalizar, vou te pedir brevidade por causa do tempo, e a gente precisa ir para o intervalo já, mas eu queria te perguntar justamente sobre essas trocas todas e especificamente sobre essa de hoje do Ministério das Mulheres. Caio, Jussara, Thaís, em março, por ocasião da troca da Secretaria de Relações Institucionais, da nomeação da Gleisi, eu fiz um levantamento sobre reformas ministeriais e trocas de ministros. E isso que a imprensa chama de reforma ministerial, com uma troca de um grande número de ministros, isso é a exceção, não é a regra. Historicamente, o que a gente encontra são mudanças pontuais. O presidente vai lá e troca 1 ou 2 ministros, ao longo de um semestre, ao longo de um ano, ele faz uma troca de uma quantidade maior, de 4, 5, 6 ministros, mas de uma tacada só trocar muitos ministros, tirando os momentos de posse ou da desincompatibilização pelos ciclos eleitorais, isso não acontece, isso é raro, é exceção. Se eu não me engano, eu encontrei 2 momentos só, um momento no governo Lula 1 e um momento no governo Dilma. Mas faz sentido que isso aconteça aos poucos, porque o presidente vai sentindo como essa nova máquina do governo está se azeitando e como está funcionando a relação com o Congresso. Então, eu não tenho expectativa de que uma grande reforma eleitoral ministerial aconteça. Não tinha antes e continuo não tendo. Essa troca de agora é muito mais um arranjo dentro de casa, porque é uma substituição de uma ministra do PT por outra ministra do PT, por questões internas do governo. Então, acho que não faz sentido especular muito sobre essa troca pontual que aconteceu hoje.